Vamos lá anotar as 5 primeiras, tá? Os 5 primeiros erros que os pais mais cometem na educação dos seus filhos. 1. Não conseguir comunicar-se assertivamente com seu filho. Registra aí. 2. Repreender comportamento usando o não. Sabe quando uso não? Não para tudo. Não é que a gente não pode dizer não. Podemos. Só que não desenfreado, sem contextualizar. Tá? Cadê? Deixa eu achar o 3 aqui. 3. Não buscar a raiz do problema. É um erro dos pais. Não buscar a raiz do problema. Por que a criança agiu de tal forma? Por que ela teve esse mau comportamento? Aí os pais ignoram a raiz do problema. Isso é um erro grave. Gleice, outra Gleice. 4. O que se passa embaixo da pele da criança? Será que os pais têm tempo para parar, para pensar o que se passa embaixo da pele da criança, aqui dentro? Ou a gente só vai reagindo já? Pá, reage. Vamos pensar nisso. Jaqueline, vamos mandar aviãozinho, meninas que estão entrando agora para chamar a galera. Larice também, eu avisei lá na roda, mas anima as meninas lá. 5. Justificar o comportamento errado. Vocês se identificam, nós mães, a criança faz um comportamento errado, inadequado, enfim, um mau comportamento, a gente fica... Por que você fez isso? Eu já tinha te falado, eu não disse pra você que assim, assado? Então a gente vai justificando. É um erro, tá? Agora eu vou esmiuçar cada um pra vocês. Oi, Rosângela. Oi, Sandra. Oi, Gleice, psicóloga. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Nós estamos iniciando, tá? Os 10 erros que os pais mais cometem na educação dos filhos. E eu citei, né, os 5 primeiros, porque eu disse para as meninas que eu não gosto de fazer correndo, que a gente vai fazendo para ser bem produtivo, para a gente aproveitar, interagir, fazer perguntas, e se precisar a gente faz parte 2, tá bom? Tem problema nenhum, nós estamos aqui para estudar. Verdade, quem nunca, né? Nós mães, e a gente não tem consciência, é a forma que a gente sabe fazer de educar, por isso que nós estamos aqui, né? Para desenvolver habilidades alternativas, mais funcionais, mais assertivas. Oi, Amanda, deixa eu falar uma coisa, gente, antes de eu entrar no 1. A Amanda me mostra um texto que ela, Amanda Bacarin, essa que tá aí, pra quem não sabe, é minha filha mais velha. Ela tem 2 filhas, uma de 4 e uma de 2 anos. A Luna e a Lisa, minhas netas. E ela me mandou um texto por WhatsApp, assim, 1 segundo antes de eu apertar aqui pra entrar, e eu fiquei, meu olho dá pra ver que eu tô emocionada, eu me emocionei muito com o texto dela. Eu pedi para ela ler pra gente esse texto. Vamos ver, a Amanda é muito reservada, ela não gosta de tirar foto, de aparecer. E a Amanda, ela tem um dom da escrita, ela investiu nisso e ela estuda, né? Copywriter, que fala, eu sou péssima na minha pronúncia no inglês. Travou. Parei onde? Parei onde para eu retomar, gente? Oi, Cris. Oi, Manu, Mônica. Doutora Daniela, Daiane, boa noite, sejam bem-vindas. Melhorou, gente? Aqui caiu pra mim.
Esse horário ainda é complicado. Tem muita live rolando no Instagram e fica caindo. Voltou? Fazem assim pra mim. Voltou? Posso continuar? Voltou, gente? Dá um joinha aí pra mim. Dá um joinha, dá um joinha. Voltou, meninas? Falem comigo. E aí, continuo? Voltou, voltou, meninas? Voltou? Travou bastante, hein? Voltou agora? Oi, Júlia. Dá pra continuar agora? Parece que voltou. Ixi! É, o Fazer Mais Cedo tem um monte de live rolando na hora, ainda no Instagram, ele fica mais lento. Eu já mudei a conexão aqui 2 vezes. Estabilizou? Ih, tá pausado mesmo, gente. Tá demorando pra aparecer o rostinho de vocês pra mim. Voltou? Oi, Larissa. Oi, Ana. Sabe o que acontece? É que esse horário, gente, ainda tá tendo muita live. Por isso que eu gosto de fazer mais tarde a live, porque tem menos gente fazendo live. Voltou? É porque conforme vai acabando as lives, aqui é 9h18, em Brasília, horário de Brasília são 9h20, são 10h20, então já vai diminuindo as lives. Porque quanto mais o Instagram tem lives, o horário mais cedo, mais ele emperra, entendem? Oi, Humberto, meu genro, voltou? Então vamos lá. Não, se voltou, vamos tocar, vamos? Então vamos lá. Se parar de novo, eu saio e entro de novo, combinado? E eu acho que vai melhorando, porque agora começa a ficar menos lives. É, eu acho que é melhor começar às 9h30 mesmo, Larissa, verdade. Porque 9 horas ainda, eu olhei aqui, tava muita live ainda no meu Instagram.
E aí carrega, pesa. Então é 9,5. Então vamos continuar. Se cair, a gente sai e entra de novo. Mas eu acredito que agora vai melhorar por conta que vai acabando as lives. Então vamos lá, vamos ao número 1. Conseguir comunicar-se assertivamente com seu filho. É o erro número 1. Os pais não conseguem se comunicar assertivamente com os filhos. Por quê? Porque a gente vai logo corrigindo a criança, a gente já vai logo jogando o problema para ela, na cara dela. E isso não dá conexão. Primeiro a gente precisa se conectar com a criança, abaixar na altura, olhar, mostrar que nós estamos dispostos, ouvindo, acolher aquele sentimento de birra, de raiva, de agressividade dela, para ela se sentir acolhida, né? E aí a gente começa a direcionar. Então, a gente precisa ter o foco para melhorar essa relação, para ela se tornar uma comunicação assertiva, é quando a gente busca relações horizontais e não verticais com o filho. Quem quiser ver lives sobre relações horizontais e verticais, lá no YouTube, no meu canal, tem live salva, tá? Sobre esse assunto. Então, a gente precisa focar na conexão, na cooperação, no relacionamento horizontal, para a gente conseguir fazer essa comunicação assertiva. Então, tá, Gina, o que é uma comunicação assertiva? A comunicação assertiva, ela envolve a nossa mensagem verbal, o que a gente fala, a nossa imagem corporal, como a gente gesticula, o nosso tom de voz também é uma forma de se comunicar. Lembra que na minha época era assim, eu falava, ai, meus pais levantavam a sobrancelha, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, que não era para eu fazer. Então é uma comunicação corporal que já passa uma mensagem de repreensão e que não é assertivo, né? Quando você se preocupa com isso, você está criando uma ponte de empatia com a criança. Você está se conectando com a criança antes de corrigir, antes de colocar para ela o problema, né? Com foco na solução. Focar na solução faz parte também da comunicação assertiva das relações horizontais. Porque a gente precisa entender que quando nós estamos educando nossos filhos, a gente é um processo, uma construção feita em conjunto com eles. Que não é só a nossa parte, que é a parte deles também. Então, esse processo educativo, ele é construído entre os pais e os filhos, né? A gente nasce uma mãe, nasce um pai quando vem os filhos. Antes a gente só observa, vê como é que é com fulano, com ciclano, como foi com a gente, mas a gente passa a vivenciar a partir do momento que nós começamos a viver as nossas experiências. Outra coisa muito importante na comunicação assertiva é que a nossa comunicação com o corpo, com o tom de voz, tem que estar congruente com o que está sendo emitido, com as palavras que a gente está emitindo. Ai, coração para vocês. Vamos chamar, teve uma galera que desistiu e saiu porque tá caindo. Oi, Elaine, tudo bem? Então, quando a gente fala para a criança, a gente tem que prestar atenção no tom de voz. Se ele tá condizente com as palavras que a gente tá falando, né? Então, às vezes a gente pode falar palavras amigáveis, mas o nosso corpo tá todo irritado e agressivo. Ai, filhinho, eu já falei pra você, né? Então, a gente precisa estar congruente, falando, né? Tudo isso tem que estar um conjunto só. Outra coisa para comunicação assertiva que é muito bacana é substituir o você por o nós. A criança quer doce antes do almoço.
Aí você vai fazer todo aquele manejo e vai falar, olha só, eu não costumo comer doce, mas depois do almoço nós vamos comer um docinho junto hoje, de sobremesa. Então, substitui, você não vai comer agora, você só vai comer o doce depois do almoço. Eu já cansei de falar que é assim. Então, nós, tá bom? Esse nós, ele gera um sentimento de inclusão e pertencimento. Quando a gente fala nós para a criança, ela se sente pertencente. Ela se sente parte do contexto familiar, parte do você, parte das decisões. E o que é importante, né? Por exemplo, você tem que escovar os dentes. Aí você diz, agora é hora da gente escovar o dente. Não, nós, né? Agora nós vamos escovar o dente, ou a gente, enfim. Tá bom? Esse foi Dicas de Comunicação Assertiva. Conexão antes da correção. 2. Repreender comportamento usando não. Voltando a dizer o que eu disse no começo. Não é que não é pra gente dizer não. Mas o não, a gente não pode usar assim toda hora, banalizar o não. O não tem que dizer quando realmente o não é não, que não tem outra forma, que é inegociável aquilo. E ainda assim, eu, Gina, prefiro não usar o não, eu prefiro usar. Isso você sabe que é inegociável. Entendeu? Então, hoje eu não sei o que, de escola. Isso é inegociável. Temos que fazer. Porque tem coisas na vida que são inegociáveis. Então, eu prefiro. Mas se você... É difícil tirar o hábito do não, porque o não já está entranhado na gente. A gente já tem muito hábito de falar não. Então, a gente tem que diminuir. Falar o não realmente quando não tem outro jeito. Quando o não é não. Não banalizar o não. Por quê? Quando a gente emite o não, vocês aí sabem que isso é verdade. Vocês são mãe de Ná nesse momento. Falou não, precisa ser mãe de Ná para saber o que vem depois desse não? Me respondem daí de longe. Depois que eu falei o não, o que vem? Birra, agressividade, esperneio, teimosia. Aí vem os desafios. Abriu a portinha, a tampa disso. A gente já sabe que vai ser assim, mesmo assim, a gente não desenvolve outras habilidades para substituir o não. A gente ainda continua escolhendo o não. Exato. A Kel diz, é falar não, que daí que ele faz. Verdade. Muito isso. Birra, vem birra. A Gleice diz, Gina, não sei se faz parte da live, mas no caso sobre a criança saber que existe a hierarquia do tipo, eu sou a mãe ou pai, e eu que decido e sei das regras. Então, Gleice, se você eu sei que já vem acompanhando, você tá no grupo da Roda de Mães, então eu vejo que você já percebeu que tudo isso que você falou não faz parte da educação emocional positiva, da disciplina positiva, da educação respeitosa, da educação com gentileza e firmeza. Vou repetir as palavras. Saber que existe a hierarquia. Acabei de falar da comunicação assertiva. Na comunicação assertiva não existe hierarquia. Hierarquia significa que alguém está embaixo e alguém está em cima. Que alguém manda e o outro só obedece. Não é respeitoso, é relação horizontal. Nas relações verticais, nós somos iguais. Nós trabalhamos a cooperação e não a competição da hierarquia. Eu sou pai e mãe, eu estou aqui, você é filho. Então, entende? É o poder. Isso não é a comunicação assertiva, tá? Então, não existe hierarquia na disciplina positiva. Somos sim, os filhos nossos precisam nos respeitar, porque nós somos adultos, nós já vivemos mais que eles,
né? Nós estamos aqui para protegê-los, para direcioná-los. Então a gente vai ter o respeito deles porque nós os respeitamos. Não, a hierarquia causa o que na criança? Medo. Qual habilidade de vida é importante para a vida adulta? Não é o medo, ter medo das coisas. Não poder falar em público porque eu tenho medo. Porque quando eu ia falar na minha casa, eu... Fica quieto. Adulto conversando. Criança tem que ficar quieta. Aí chega na vida adulta, na apresentação na universidade, eu não consigo falar porque me foi ensinado a ficar quieto. Eu tenho medo de falar em público. Entendeu, Gleice? Então... É que gente, eu tô esmiuçando porque aqui tem várias questões importantes. Pai e mãe, e eu que decido e sei das regras. Pai e mãe, se ele quer dar uma educação respeitosa pro filho, de gentileza e firmeza na disciplina positiva, ele não decide. Ele não impõe regras. Ele busca conquistar a cooperação dos filhos. Como, Gina? Colocando a criança na resolução de problemas. Ó, nós temos um problema aqui na casa. O que você sugere? Como que você sugere resolver isso aí? E a criança vai falar, e aí vocês juntos vão ver se faz sentido, se não faz. Por quê? Porque a criança, ela se sente parte daquilo, então ela começa a sentir uma responsabilidade. Peraí, eu sou importante para os meus pais. Ó, eles pediram minha opinião. Que legal. Aí eles ficam cooperativos. Ah, a gente precisa colocar umas regrinhas aqui em casa. Peraí, mas todo mundo mora na casa, então vamos fazer uma reunião para a gente juntos chegar às regras da casa? Juntos, todo mundo mora ali. Entendeu? Como passar esse conhecimento da hierarquia sem ser autoritário? Esquece hierarquia, Gleice. Acabei de falar, não existe hierarquia, existe respeito. Então é porque o pai acha que tem que ter hierarquia. Então, quando você começa a estudar a disciplina positiva, é uma filosofia de vida, é uma mudança de mentalidade, de mindset. É uma desconstrução de crenças que você traz da educação punitiva, autoritária ou permissiva. E aí você tem que ver se faz sentido para você. Se fizer sentido para você, você olha, segue, estuda, aplica, o pai querendo ou não, tá? Então a gente não pode ficar esperando que o pai goste daquilo que a gente gosta, ou acha, ou quer para a vida da gente e para fazer. Não. Se faz sentido pra gente, a gente segue. É o ideal? Não é, mas na vida é difícil a gente atingir ideais, né? Ideal é muito do campo das ideias, de romancear a vida e tudo mais. Então, geralmente, os dois, de todos que eu atendo, 80% só a mãe que segue a disciplina positiva, o pai não. Larissa, ressignificar esses conceitos de respeito entre pai e filho são chaves para o processo. Exatamente, Larissa. Isso traz um dano no futuro, esse tal de hierarquia, eu mando e você obedece. Kel diz, bebê de 2 anos joga tudo que pega, comida, brinquedo, roupa, mesmo conversando, explicando que vai machucar. Ele agride principalmente a mim, mãe. Como proceder? Então, Kel, a gente foge um pouquinho do tema, né? Dos 10 erros dos pais. Eu preciso seguir meu roteiro, mas você entra no meu Instagram, que lá tem vários conteúdos que vão te ajudar em relação a isso. Resumidamente, o que eu vou te falar? Aos 2 anos de idade, o cérebro está em desenvolvimento de maturação e de desenvolvimento cognitivo, ou seja, 2 anos de idade, a criança aprende pelas experiências e não pela nossa falação. Filhinho, ó, pega esse aqui, faz assim, assado. A criança não aprende assim, ela aprende pegando a caneta, vendo, jogando, ouvir um barulho, tá desenvolvendo as percepções.
Aí você dá a caneta e você fala, não vou pegar de novo, você jogou. Aí a criança joga de novo, joga de novo. Aí a gente, adulto, interpreta pelas nossas crenças de adulto que a criança está nos desafiando, que é pessoal. Não, a criança não tem cognição ainda com 2 anos para desafiar, para saber que é desafio, para levar. Peraí, vou irritar ela. Não, a criança não tem esse processo cognitivo. Sabe o que ela tem? Ela percebeu, ela desenvolveu algo auditivo, sensório, motor, jogando. E aí essa experiência trouxe um prazer para ela e aí ela quer repetir, para vivenciar essa experiência de novo. Então faz parte do processo de desenvolvimento infantil, experiência. Por isso que o EAD, o online, o estudo online, as crianças aprendem 20% só, principalmente em fase de desenvolvimento infantil, que vai até os 7 anos, 6 anos de idade. Por quê? Porque a criança aprende com a experiência, com o professor, com os coleguinhas ali. O online é muito abstrato, tá? Mas aí é outro assunto. Eu entendi, o pai que não entende. Larissa, tu vai ter que aplicar a disciplina. Mas você sabe que a disciplina positiva serve pra gente aplicar nos maridos também, porque é uma forma assertiva de comunicação. A Ju diz, ontem meu filho de 10 anos disse que estava com medo de me perguntar uma coisa. Eu disse que ele não precisava, mas ele disse, você já vai falar não bem alterada. Você já vai falar meio alterada, é isso, Ju? É, exatamente. Aí a gente fala, ai, fala, filhinho, confia em mim. Se a nossa cara, a hora que a criança fala, a nossa cara já tá assim. A gente já tá dizendo, né? Oi, Mai. Vamos lá. A Gleice diz, é interessante fazer o autoconhecimento para desconstruir algumas crenças improdutivas e não podemos esquecer da autocompaixão. Perfeito. Amanhã eu estou dando uma aulinha rápida nos stories sobre autoconhecimento e autocuidado. Por quê? Porque eu vi que muitas pessoas não sabem o que é autoconhecimento, não sabem o que é autocuidado. Então eu comecei do início hoje explicando o que é o autoconhecimento, para quem que é o autoconhecimento. E amanhã vai ser o quê? O porquê que o autoconhecimento tá casado junto com a maternidade e a paternidade. Fiquem atentos nos stories que amanhã tem aulinha. É uma tarefa de formiguinha, escutando a live bem alta para o pai ouvir. Exato, é isso aí que eu ensino para a mulherada. Assiste a live do lado. Lê o livro assim. Olha que legal essa parte do livro, olha. Tá vendo um vídeo? Que vídeo bacana. Toma, é exatamente assim. Boa, Ellen, aumenta o som. Adorei. Isso aí, vocês estão aprendendo, é assim mesmo. Agora vamos, a gente tava no não, né? Então o não gera o quê? Faz um esqueminha aí, coloca não, barra, birras, gritos, teimosia, desafios. Aí coloca uma flechinha, gatilhos. O não ativa gatilhos na criança e o que gera? Conflito familiar. Oi, Eleonora, Nenai aqui, boa noite. Legal, gente? Não gera birras, gritos, teimosia, desafios, gatilho e conflito familiar. Lembrando que o não dito assim, ó, sem seleção. Dizer o não só quando é não, não dizer o não no impulso. Para dizer o não, a gente precisa avaliar a situação, lembra? Educar é cansativo, educar dá trabalho, criar não. E esse não desenfreado faz parte mais do criar do que do educar. Por quê? Porque quando você fala o não, você tem que analisar. Bom, aqui cabe mesmo não ou dá para ser de outro jeito. Entenderam? Então, quando não queremos investir em tempo e emoção para a resolução de problemas focado na solução,
E aí a gente fala o não, por preguiça, entenderam? Preguiça de educar. Aí, gente, estamos em 20, que bacana, que legal. Massa, obrigada. Fiquem aí que o assunto é importantíssimo. O não, o que o não faz? Quando a gente tá dialogando, a gente adulto com alguém, quando essa pessoa já fala um não pra gente, ela nos aproxima ou ela nos afasta? Com a criança também, o cérebro é uma questão cerebral. Eu sempre digo, gente, quando vocês estão conversando com as pessoas, vocês não estão conversando com as pessoas. Você está conversando com o cérebro. Então, se a gente for inteligente e pensar, puxa, como será que um cérebro reage diante disso? Fica mais fácil. Então, a criança principalmente, se você tem um filho de 6 anos, você não está conversando com uma criança de 6 anos. Você está conversando com um cérebro de 6 anos de idade. Entenderam? Isso facilita muito a nossa empatia. Então, vamos lá. Coloca o não, circula bem no meio, mapa mental. Aí você vai colocar o não enfraquece. Esforços, vínculo, relacionamentos, o não afasta. Aí vamos lá, um exemplo que vocês gostam, vocês falam que quando eu dou exemplo fica mais fácil. Pense em alguém que vocês convivem hoje, uma pessoa adulta, que ela sempre tá não concordando com nada, contrariando opiniões, sempre tá lá falando não pra tudo. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que vive contrariando qualquer opinião contrária dela. Identificaram aí a pessoa, certo? Agora você vai refletir. Veja se faz sentido. Será que ele, quando era criança, ouvia tanto não? Qual será a imagem que ele construiu dele, de tanto ele ouvir não? Olha, caiu aqui. Vamos lá. Mais um. Que tipo de relacionamento essa criança tinha com os pais e que tipo de relacionamento esse adulto está estabelecendo hoje com as pessoas, nas suas relações? Está sendo alimentado? Será que quando ele era criança foi alimentado nele a parceria e o respeito? Isso aí é para vocês levarem de reflexão. Tá legal? O não para tudo impossibilita. Ah, esse aqui é incrível, gente. Quando a gente... Deixa eu colocar para carregar o celular. Quando a gente fala muito não pro filho, a gente não pode isso, não pode aquilo, não, oi Daisy, não, 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 não. A gente impede os nossos filhos de vivenciar as experiências dele. E a criança precisa ter experiências, como eu já acabei de falar aqui, que a criança aprende experimentando. Então, se a gente toda hora fala para não para a criança, impossibilita a criança de viver as próprias experiências, a gente está impossibilitando essa criança de tirar as próprias conclusões das coisas. Porque a gente precisa aprender a tirar conclusões das coisas. A criança, ela precisa vivenciar cada coisinha para ela mesma. Ah, experimentei, deu certo, não deu certo, tento de novo, não tento, fico irritado. Mas é uma experiência de vida que está fazendo ela crescer e desenvolver habilidades de vida importante para a vida adulta dela, tá bom? Isso vocês marcam aí, ó, com um X bem grande, bota a rodela para não esquecer. Então vamos lá. Alternativas ao não, tá, gente? Você tá falando que não pode falar não, então eu falo agora o que a gente pode falar no lugar do não, fazer no lugar do não, né?
Compreender o efeito do não. Tudo que eu discorri aqui já deu para vocês perceberem que a gente precisa entender qual é o impacto desse não na construção dessa criança, dessa personalidade, esse não desenfreado por impulso. A gente tira a possibilidade da criança aprender sobre cooperação, né? Incluir a criança na solução de problemas para ela desenvolver a cooperação, ela entender que ela é parte daquilo e que ela precisa cooperar. Aí, Gleice, entra a criança entrar na construção das regras da casa, entendeu? Porque daí ela entrando nessa construção, ela coopera e ela tem que ter responsabilidade sobre isso, porque ela ajudou a escolher também. Foi uma escolha dela. Esse método aqui que é alternativo ou não, é bacana e funciona muito em criança, funciona mais em crianças menores, que é o método da distração. Vamos usar o docinho. Eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce antes do almoço. Com a criança pequena, você vai conseguir usar o doce, usar o objeto de desejo, o objeto do conflito. Você não disse não, tá? É alternativo ou não. Então você vai pegar esse doce, pegar não, né? Usar ele para falar com a criança que ele que é o objeto do conflito. Eu gosto de doce, né? Nossa, mas aquele chocolate, mas sabe que eu gosto mais de tal coisa? E vai falando para a criança. De repente você desvia e já vai falando outra coisa e blá blá. Entendeu? Distração. Você usa o doce, começa falando dele e vai distraindo a criança para outra coisa. Deixa eu ler o que a Lari falou. O grande desafio da disciplina positiva não é educar nossos filhos, e sim educar a nossa mente e reaprender nós mesmas. Exatamente, Larissa. A disciplina positiva é a gente se reeducar, a gente recriar a gente mesma. Aí sim, falou tudo. Nós não temos essas habilidades. Exatamente, Larissa. Aí vem a dificuldade. Como ensinar algo que não sei? Exato, Larissa. Isso aí, mulherada. Isso aí. Estudando. Por isso que eu fico aqui, desenvolvendo a consciência em vocês de estudar para ser pai e mãe. Vamos estudar, mulherada. Tô aqui na live, vamos assistir. Mulherada, vai lá nos stories, faz os exercícios que eu coloco. Vamos estudar. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e desenvolve habilidades alternativas à punição. O que eu falo? A caixa de ferramentas nossa de pais vem cheias de memória afetiva do passado, de como nós fomos educados. Então é ali que a gente saca na hora. Aí quando a gente começa a estudar, a gente começa a tirar essas velhas ferramentas, velhos padrões e começa a colocar novas ferramentas advindas do nosso estudo. É isso aí. Entenderam porque precisa estudar? É o maior investimento da nossa vida, os filhos. Aí, a da distração, entenderam, né? Não é tão difícil, gente. Se a gente está disposto, se a gente não tem preguiça. O problema é que muitos pais e mães têm preguiça de educar os filhos. Terceiriza, quer fazer outra coisa, mas não quer educar. Então, se a pessoa tem preguiça, dificilmente... por exemplo, leitura. Precisa estudar, precisa se disponibilizar, se programar para estar numa live aqui estudando. Então, tem que querer. Vocês estão aqui, vocês estão de parabéns, vocês não tiveram preguiça de estar aqui. A Kel diz, antes de ter um primeiro contato, eu só sabia o não. Agora utilizo outros termos como, olha só, filho, vamos conversar, isso é perigoso, a cadeira não é para subir, senão você vai, ao invés de gritar. Isso aí. É respeitoso, né? Tão gostoso. A Luciana quer indicação de livros.
Às vezes me sinto perdida, pois preciso de mais argumentos, não quero ser autoritária. Perfeito, Luciana. Eu já vou te mostrar um aqui. Esse aqui é a base. Começa lendo esse aqui. Ele fundamenta, eu sou certificada pela disciplina positiva da Jane Nelson, que é uma certificação internacional, tá bom? Eu sou educadora parental pela disciplina positiva. Começa por esse livro. Hora que terminar a live, me manda um direct que eu mando uma foto para você. Tá legal? Oi, Camila! Então vamos lá. Mais um, gente. Paciência, persistência e o resultado vem. Quem tá aqui comigo já sabe o tanto que eu insisto na constância. Sem constância não há resultados. Eu vejo muitas mães que começam com gás, nossa, um mês, aí depois vai, some, ladeira abaixo. Aí, a hora que o calo aperta de novo, aí vem, Gina, pelo amor de Deus, fulano tá assim, Beltrano tá assim, eu tô acabada, eu tô esgotada. Você fez as coisas que eu sugeri? Comecei e parei. O que eu disse sobre a constância? Sem constância não tem resultados em nada na vida da gente. Oi, Jéssica, minha parceira da Infância Consciente. Quem não segue a Jéssica, segue lá. Maravilhosa, só conteúdos maravilhosos. Fechada, nós dois somos fechadas, uma na outra. Então, gente, sem paciência, persistência e resultado, não existe, tá? Não existe milagre, não existe fórmula mágica, não existe atalho. Hoje eu tava bem, sabe, bem ácidazinha nos meus stories. Por quê? Porque as pessoas só reclamam. O que você tá fazendo? O que você tá agindo? Eu tô sem tempo. Não. Então, reclamar não muda. Reclamar não muda a situação. Então, o que eu tava falando lá? Não existe atalhos, existe trabalho, labuta, dedicação. Então, vamos lá. Aqui um exercicinho prático. Eu separei um exercicinho prático para vocês. Separei. Gente, se cair e faltar conteúdo, a gente sai e volta de novo, tá? Eu, por mim, tudo bem. Volta todo mundo, por favor. Então, vamos lá. Prática, anotem aí. Pensem em uma situação essa semana ou semana passada que você disse não desnecessariamente. Que não era um não, que não era um não mesmo. Não, só havia a possibilidade de ser um não. Tinha outras coisas alternativas a um não. Pense numa situação nessa semana que você falou um não por impulso ou as situações. Seja honesto com você, tá bom? Se pergunte, eu estou sendo preguiçoso na hora de falar não, ou eu não estou tendo criatividade. Não ter criatividade, leia-se, não estou tendo outras habilidades alternativas ao não. E aí a gente precisa estudar mais e tudo para ir desenvolvendo essas novas habilidades. Me diz uma coisa, quando você disse um não, resultou em briga? Provável, né? Então, o que você vai fazer agora? Que você já sabe disso, que você tá aqui na live, você já aprendeu isso, agora você vai praticar. Sem prática não tem mudança, sem ação não há mudança. Então, agora, essa semana, até semana que vem, na live que vem, vocês vão me contar. Ou quando eu colocar lá live salva, se for salvo alguma coisa, vocês vão colocar lá, Gina, eu pratiquei, não tô falando não. Me contem pelo direct, onde for, que eu quero saber. Daí, o que você vai fazer essa semana? Você vai, quando vier um não, você vai pensar se ele é um não mesmo, não tem outra possibilidade, ou se existe outra possibilidade, que é comunicação assertiva, conectar com
criança antes de corrigir, tudo isso aqui que a gente falou, método da distração, isso aqui tudo, tá? Psicóloga Daniela Rolim. Olá, boa noite, Daniela. Vamos lá. O 3. Olha, gente, é o tanto e nós falamos só 2 grandes erros dos pais. Agora nós vamos pro 3. Não buscar a raiz do problema. A gente ou enfia a poeira para baixo do tapete, ou a gente fala não, porque não, e pá, passa, o próximo não, a próxima birra, o próximo show, a próxima cena. Então, a gente não busca a raiz do problema. E a gente precisa buscar a raiz do problema, tá bom? Porque quando a gente busca a raiz do problema, isso vai permitir que a gente entenda, pra gente agir, pra gente não dizer não por impulso, entenderam? Pra gente saber lidar com a situação com comunicação assertiva, com cooperação, com empatia. Isso é fundamental nesse buscar a raiz do problema. Pensar com a cabeça da criança, por que ela está agindo assim? Porque a lógica da criança é diferente da lógica do adulto. O que é óbvio para nós não é óbvio para a criança. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento cognitivo, o cérebro está em maturação. Então, a forma como ela interpreta as situações, como ela se vê e vê as pessoas, não é o mesmo que o nosso. Então, por isso que a gente tem que tentar pensar com a cabeça da criança. Lembra quando eu falo? Não é uma criança, é um cérebro de 6 anos, é um cérebro de 4, de 7, de 10, ou de 16, de 15, se for adolescente. Por exemplo, esse exemplo é ótimo, ó. A criança ouve o pai falar para o irmão mais velho que ele precisa entender mais da empresa da família, porque quando o pai não estiver mais aqui, quem vai assumir vai ser esse irmão mais velho. E a criança menor, ela ouve e desenvolve um medo da perda do pai, porque ela não consegue mensurar tempo. Então, quando eu não estiver mais aqui, a criança pode entender que daqui a pouco, qualquer momento, meu pai pode ir embora e não estar mais aqui. E aí, o que ela pode apresentar? Várias coisas que vêm desse medo. Vou citar algumas. Como ela não consegue elaborar esse medo por se tratar de uma criança, o que acontece? Ela pode chorar, ela pode se isolar, ela pode mostrar irritabilidade, agressividade, baixa no rendimento escolar, agitação, ela pode desenvolver comportamento desafiador. Então, se você não analisar o comportamento da criança, você pegar o comportamento dela e isolar, colocar isoladamente, não contextualizar, peraí, o que aconteceu ontem, antes de ontem? Não é aquilo, às vezes aquilo foi o boom, mas tem um contexto. Então você imagina eles analisarem essa situação, eles nem sabiam que a criança tinha ouvido isso. E ela não queria ficar na escola, e aí eles acharam que era problema com a professora, problema com o coleguinha, com tudo, e não imaginaram nunca que a criança tinha ouvido aquela conversa. Então, por isso que a gente precisa contextualizar, buscar situações anteriores que podem ter gerado esse medo na criança. A Gleice diz: o que, Gina, estou em Brasília, faz as lives mais cedo. Não tem como, Gleice, a gente tá fazendo a live mais cedo, a gente entrou às 9, o que aconteceu? A internet ficou caindo por causa do congestionamento de lives. Então não tem como fazer mais cedo, porque nós perdemos uns 20 minutos só esperando 25 a internet estabilizar, tá bom? Então tem congestionamento de lives. Tanto é que nós vamos fazer 9h30 de Cuiabá e 10h30 de Brasília, porque nós vimos que 9h30 a internet já fluiu. A Isabelle diz: fácil essa tarefa, hoje teve não. E acho que é um pouco dos dois, cansaço com falta de habilidade de modificar a situação, ou seja, preguiça, né? Então, e esse cansaço,
sabe, a força, né, para lidar com a educação, vem da falta do autocuidado, do autoconhecimento, do se olhar como mulher, antes de ser mãe, de se atender às suas necessidades, porque quando você atende suas necessidades, você se nutre para nutrir, tá bom? Nós temos todos os dias os stories lá. Eu tô dando uma aulinha do básico do autoconhecimento. Fiquem ligadinhos que vocês vão ver. Daqui a pouco vai cair, mas vamos lá. 4. O que se passa embaixo da pele da criança? Isso é um erro nosso, um erro grave. Nós não temos empatia pela infância. Isso é histórico, é estrutural, é cultural, né? Então, vai cair, gente. Eu vou sair e volto, que falta só 2. Vocês voltam comigo? Falta esse e mais um só, tá bom? 5, deixa eu ler, Ju, que neste momento de pandemia está tudo mais difícil de aplicar. Estamos todos cansados, pais e filhos. Sim, nesse momento de pandemia, o nosso emocional está maximizado. Então, por exemplo, se eu tenho um defeito, as pessoas no dia a dia aturam, sabem lidar. Por quê? Porque tá trabalhando, tem outros reforçadores. Como na quarentena nós estamos tipo um Big Brother, então aquele defeito que ela lida no dia a dia nosso se torna deste tamanho, né? Por quê? Porque nós estamos isolados, limitados, os nossos reforçadores estão restritos ao lar. Então tem dias que são mais difíceis mesmo, não é só pra gente, para eles também. E lembrem-se sempre, a criança se faz nas experiências, no contato com os amigos, com os professores. A aluna semana passada falou: vovó, aqui pra mãe, vou gravar um vídeo, vou escrever uma carta pra Gaíva, ela tem 4 anos. Eu quero tanto, tô com saudade dos meus amiguinhos. Fez música com vídeo, escreveu uma carta pra Gaíva e foi deixar na portaria da amiguinha dela. Né? A Lisa tem 2, nós passamos em frente da natação, a Lisa com 2 anos olhou: mamãe, natação, mamãe, natação. A outra, eu tô com saudade. Então, para eles, eu acho que é mais difícil ainda, porque eles ainda não têm entender a complexidade das coisas. Isso aí, Ju, ótimo. A Ju disse: busco ao máximo fazer meu autocuidado para não pirar. Perfeito. Então, Gino, o que eu faço diante disso? Cuide-se mais. Atenda mais às suas necessidades para você gerar energia psíquica em você, para você conseguir lidar mais com a rotina. Perfeito, Juliana, é isso mesmo. A Amanda tá desenvolvendo uma coisa que eu acho que ela nunca pensou que ia fazer na vida, é meditação. Todos os dias ela tá pegando a aluna à noite para meditar, tá lendo A Monja, né, filha? Eu tô falando aqui porque é bom, né, para as pessoas verem. E a Amanda, se me falasse um ano atrás, Amanda, você tá louco, não é minha filha, é outra pessoa que tá fazendo isso. E a quarentena, ela vê eu e a Fernanda falar que a gente se dedica muito a esse tipo de leitura e tudo mais, e aí ela se aproximou, vai, faz, e ela tá fazendo. Na meditação de ontem eu guiei ela para pensar nos amigos, pensar neles brincando juntos. Ela amou. Perfeito, filha, que lindo, é isso aí, ótima ferramenta, gente, copia aí essa ferramenta. E Amanda, fala aí o que tá sendo a meditação para você, e Amanda acabou que tá sendo bom para ela. Então vamos lá, para finalizar. O que se passa embaixo da pele da criança? Vocês já repararam que a criança tem muita empatia por nós? Qualquer coisa que nos aconteça, eles olham pra gente e falam: você tá triste hoje? O que foi? Se a gente cai ou alguma coisa, a criança vem com a empatia, né? E a gente não tem empatia por eles. Então, a primeira coisa que eu digo para os pais, quando eles chegam para mim e falam: mas Gina, eu não sei o que essa criança tem, eu não sei o que ele tá sentindo, por que ele faz isso, por que ele aquilo. Aí
eu falo simples. O que é, Gina? Pergunta para ele. É ele a pessoa que vai responder, não eu. Eu posso imaginar, pelos meus estudos e tudo mais, como funciona a cabeça da criança, o comportamento, neurociência, enfim. Mas quem vai dizer na real para você o que tá sentindo, por que tá fazendo aquilo ou aquele outro, é a criança. Então isso é um movimento de empatia. Vem cá, meu filho, eu tô vendo, eu tô preocupada, tô curiosa, por que você tá fazendo assim? É sério, curiosidade. Eu tenho uma curiosidade gigante pelas pessoas, gente, tanto criança como por adulto. Vou dar mais um exemplo meu. Quem tá entrando agora vai falar, essa mulher só fala dela, Celso. Não, eu ensino para vocês o que eu vivo. Mistura ciência, experiência de vida, superações e aí, né? A aluna vem dormir em casa, ela faz um berreiro, ela fica ótima, brinca, já chega, quer tomar banho, a gente faz a maior farra no banheiro. Na hora de dormir, vai chegando uma hora, ela começa a chorar e quer ir para casa. E uma coisa que eu tenho é empatia por criança. Eu consigo, na mesma hora, entrar lá naquela criança minha interior, que tava super na farra com os amigos, a hora que apagava a luz do quarto, eu queria minha mãe. E tinha que passar a noite em claro, querendo minha mãe, porque quem que ia me levar embora, né? E na casa do amiguinho. E naquela época ainda, né, gente? Não é igual agora. E aí eu, nossa, me transporto e tenho empatia mesmo. Aí eu falo, vamos dormir com a vovó, amanhã cedo a mamãe já vem, a gente vai acordar cedo, vai fazer isso, aquilo e aquilo. E aí ela chora, quero minha mãe, ela faz um drama, que a aluna é bem o perfil dramático. Aí a gente conversa com a Amanda, vendo não ter jeito, a Amanda conversa por ela por vídeo e ela não abre mão, quer ir embora, a Amanda vem buscar. Aí eu perguntei pra ela, a título de curiosidade, minha filha, fala pra vovó que a vovó fica muito curiosa, porque é uma curiosidade. A curiosidade vem daqui, gente, a gente tem que perguntar. Por que na casa da vovó Fafá você dorme, você não chora pra dormir? E na casa da vovó Gina, você chora. O que aqui tem alguma coisa que você não gosta, que a vovó podia melhorar? Ou a gente fazer alguma coisa antes de dormir? Ai, vovó, é que a minha vovó Fafá me acalma com docinho delicioso, ela dá iogurte pra mim. Até na hora do jantar, vovó, ela dá iogurte pra mim, sabia? Pronto, ela respondeu. Entenderam? Então, alguém acalma ela com doce. Que criança que não vai ficar lá dormindo esperando doce? Porque em casa a gente não fica dando, a Amanda não fica dando doce, iogurte. Esse iogurte só natural. E eu também não dou. Aí eu fui explicar para ela, minha filha, quando você quiser docinho, você pede pra vovó, tá? Se for um horário adequado e tudo mais, a vovó vai te dar. Só que a vovó nunca vai te dar docinho e iogurte pra você se acalmar. Como é que você aprendeu na jornada das emoções com a vovó? Como é que se acalma? Com o kit calma, com a garrafinha da calma. Respirando, vovó. Eu sei respirar, ó. Então, você tem que buscar se acalmar sozinha, não com docinho, tá bom? Isso a vovó não vai dar pra você se acalmar. Entenderam? Então, a criança é assim. Então, a gente precisa entender o que passa debaixo. Eu fui entender o que passa debaixo da pele da Luninha. Que ela não queria dormir, que ela fica morrendo de saudade da mãe dela, tá bom? E por último, justificativa. A gente justifica o mau comportamento, justifica. Ser gentil e firme, igual a disciplina positiva nos ensina, ser gentil e firme. O que é ser gentil e firme? Você falar com acolhimento, com validação, com educação, com respeito, e ser firme é o quê? Você já investiu em treinamentos combinados, feito com a criança, falado pela criança, porque adulto é assim, o nosso combinado é esse. Ué, que combinado que é esse? Só você que falou o que é o combinado? Então não é combinado. Combinado é uma coisa feita pelos dois, né? Então você já investiu em treinamento, e aí a criança fez um mau comportamento e não sei o que. Você é gentil, acolhe. Eu entendo que você esteja chateado, meu filho. Eu sei que isso gera
raiva. E tá tudo bem sentir raiva, é do ser humano. Só que você tem que ser respeitoso, não pode se machucar, não pode machucar o outro. E só. Vira e sai. Nós combinamos assim, tá? E sai. Isso é ser firme. Só que não, a gente fica lá. Eu te falei. Falei que você ia cair daí. A criança já tá se sentindo um lixo. Já viu que ela não conseguiu fazer tal coisa, já tá frustrada, aí chega a gente e fica justificando o mau comportamento dela. Então isso é um grande erro. Por que é um grande erro, Gina? Porque desencoraja a criança. E uma das piores coisas que a gente pode fazer com o nosso filho é desencorajá-lo. É não fazê-lo acreditar em si mesmo, que ele é capaz. Entenderam? Então, uma das melhores ferramentas que a gente tem para a vida, desenvolver para a vida dos filhos, para a vida adulta, é encorajamento. E o justificar é desencorajador. É isso que eu tinha para entregar hoje para vocês. Daí, na segunda-feira que vem, a gente faz a parte 2. Aí vem mais 5 erros. Combinado? Que assim fica gostoso. Querem colocar umas perguntinhas, alguma coisa? Eu respondo. Vamos ver. Cada coisa manda no surtou. Faz parte. Legal, meninas. Então, olha só. Recadinhos rápidos. Segunda-feira que vem, parte 2 dos 5 erros. Faltam 5 erros dos pais. Quarta-feira, lembra nossas lives segundas e quartas, segundas direcionadas à educação emocional dos filhos. Quarta, ao seu autocuidado, ao seu autoconhecimento. E sabe qual que vai ser o tema de quarta-feira? Disciplina positiva para casais. Viu? A disciplina positiva é maravilhosa, é uma comunicação assertiva. E aqui vai ter umas dicas que vocês vão poder aplicar na rotina de vocês com os esposos, com os namorados. Tá legal? Então, disciplina positiva para casais, quarta-feira, às 9h30 de Cuiabá, pra gente fugir do rush das lives. Quem que a gente ia pensar um dia que ia ter rush de lives? Né? Modernidade. Então, 9h30 de Cuiabá, 10h30 de Brasília. Faça um esforço quem tá fora de Cuiabá, tá em Brasília, tá em São Paulo, tá longe da gente, tá? É pro nosso bem, porque senão acontece igual aconteceu hoje. Deise, obrigada por compartilhar tanto, Gina, muitas reflexões, obrigada, meninas, gratidão, beijos. Pensar que se passa na cabeça da criança é justificar o comportamento errado. Como não confundir? E como posso combinar com um bebê de 2 anos? Obrigada, Gina. Gina, tu é demais. Vocês são minhas encorajadoras. Eu quero ver vocês fluindo. Eu quero vocês me ajudando a transformar gerações, gente, de verdade, por favor. Nossas crianças merecem. O mundo merece crianças, adultos melhores, pelo amor de Deus. Crianças de 2 anos combinados. Uma criança de 2 anos, nós temos que entender que é um bebê e que é um cérebro de 2 anos. Então, combinados, a gente não vai conseguir, mas a gente aplica sim a disciplina positiva, principalmente pela imitação. A criança imita o que vê. Então, quanto mais você mostrar para ela, por exemplo, o rostinho é para beijar, para carinho, a boquinha